fazer uma oração, então, para que... Primeiramente, né, sejam todos muito bem-vindos, né? Eu ia falar, mas depois da oração, a gente quer falar antes, então continua. Sejam bem-vindos, amém, queridos? Amém. É uma alegria, né, poder estar aqui com vocês, né? Estava falando pro Steven, acabei de vir do hospital agora, meu filho ficou doentinho, e minha esposa precisou levar ele no hospital. Aí dá aquela pressão assim, né? Poxa, e agora, o que eu faço, né? E é nessa hora que tu tem que decidir, né? Deixei ele lá com a minha esposa e orei por ele, em nome de Jesus vai ficar bom. E pegou muito sol ontem, eu acho. E estamos aqui, né? Na nossa missão, que nós entendemos que é da vontade de Deus que a gente esteja aqui com vocês. Deus tem algo para nós aqui nessa noite. O Steven, no meio da carona, no caminho, né? Lembrou um versículo que eu cito sempre, né? Onde duas ou mais pessoas estiverem reunidas em meu nome, ali eu estarei no meio delas. Então, ele está aqui no nosso meio nessa noite, amém? Sejam muito bem-vindos. Passar de volta a bola para o meu irmão aí. Amém. Vamos orar então. Obrigado, Pai, por esse dia, Senhor. Obrigado por cada um que está aqui, Senhor. Pedimos que o Espírito Santo, Pai, venha estar conosco neste momento, Papai. Usa a vida do pregador, de cada um que está aqui, Papai. Que o Senhor venha nos falar, Pai, verdadeiramente para o teu propósito, Papai. Venha, Senhor, com o teu fogo, Papai. Em nome de Jesus, Papai. Caia por terra todo o mal, tudo aquilo, todo pensamento do maligno que venha tentar nos distrair nessa noite, Papai. Que o teu poder, o teu Espírito Santo esteja aqui, Papai. Fala com cada um, para todos que estão aqui sair edificados, Papai. E verdadeiramente livres, salvos. Em nome de Jesus, Papai. Cada um aqui tem o seu problema, e o Senhor sabe. Cada um aqui tem a sua alegria, a sua luta, a sua vitória. Cada um aqui tem alguma coisa, Papai. E só o Senhor sabe, Papai. Então, em nome de Jesus, Papai, venha nos restabelecer, nos fortalecer com a tua graça. Amém. Amém, Senhor Jesus. Amém, queridos. Separei uma música aqui pra gente estar adorando a Deus, né? E a letra dessa música é uma música que é uma letra que ela declara, né, talvez o motivo principal que nos traz aqui, né? Que é poder se aproximar mais de Deus, conhecer a Deus, né? Deus, ele é nosso Pai e ele quer ser conhecido por nós. Ele espera que nós possamos cada vez mais se aproximar dele, né? Estava comentando ali com o Steven, né? Um relacionamento de pai e filho, né? Quem aqui já tem filho, né? Nós, como pais, né? Não sei os outros pais aqui, eu sei falar por mim, né? Eu fico muitas vezes esperando, né? Que a minha filha ou meu filho que se aproxime de mim, né? Aproxime de mim para dar um carinho. Daí, pai, tá tudo bem, né? Minha filha mais velha, né? Dar um beijo, né? Não só para pedir coisas, né? E Deus Pai, nosso Criador, não é diferente, né? Ele também, ele tem ciúmes de nós, diz a palavra de Deus, né? Ele espera isso de nós, ele espera que a gente possa se aproximar cada vez mais dele e poder conhecê-lo e entender o que ele espera de cada um de nós, o que ele tem para cada um de nós, quais são os seus planos, né? A palavra de Deus diz que os planos que ele tem para nós são planos de paz, né? E não de mal, para nos dar um futuro, né? Agora só ele vai poder explicar no detalhe como serão esses planos, como serão esses projetos que ele tem traçado a nosso respeito. Mas para a gente conseguir alcançar isso, obter isso, nós temos que fazer a nossa parte, né? E uma das maneiras de fazer a nossa parte é não faltar esse encontro que nós temos aqui na casa do nosso anfitrião Nunes aí, todas as segundas-feiras à noite, amém? Então a gente vai estar cantando através dessa música é que nós queremos conhecer a Jesus, né? A letra da música ela começa falando, né? O meu orgulho me tirou do jardim. Está falando de um casal chamado Adão e Eva
que eles viviam na presença de Deus, eles tinham comunhão com Deus, eles tinham intimidade, livre acesso à presença de Deus, até o dia que foram enganados pela serpente, por Satanás, e aí pecaram e foram afastados desse lugar de comunhão. Mas a Bíblia ensina que um segundo Adão, chamado Jesus Cristo, ele veio a esse mundo, ele pagou o preço pelos nossos pecados, e através do seu sacrifício na cruz, ele conquistou novamente para a gente esse livre acesso à presença do Pai. Então, por causa do sacrifício de Jesus, hoje, nós podemos novamente ter acesso ao Pai. Amém? Então, saiba que o Deus que nós servimos não é um Deus distante, não é um Deus inacessível. Ele é muito acessível. Né? Amém? Totalmente acessível. Vamos adorar a Deus? Não, chegou o Bruno. Chegou na hora H. Na hora H, para começar o louvor. Chegou na hora do louvor, Bruno. Entra aí que nós vamos adorar a Deus. Amém? Você está no sofá, Bruno? Não te importa? Não tem lugar? Boa noite. Tudo bom? Vem lá. Tudo bem? Tudo bom? Aí, meu querido. Boa noite, meu irmão. Tudo bem? Tudo bom? Boa noite. Boa noite, irmão. Tudo bem? Irmão? Beleza? Tudo bom? Opa. Estava comentando agora, Bruno, né, que Adão e Eva, quando pecaram contra Deus, eles foram separados da presença de Deus. Né? Eles tinham livre acesso à presença de Deus e todos os dias no jardim, Deus aparecia na viração do dia para conversar com esse casal. Deus sempre, quando Deus criou o homem, a sua imagem, conforme a sua semelhança, Ele criou com um propósito. Né? Deus ele queria construir uma família. Né? E Ele queria ter intimidade com essa família. Por isso Ele vinha todos os dias, na viração do dia, Ele vinha conversar com esse casal. Né? Ali no jardim, chamado Jardim do Éden. Até que um dia que Eva foi seduzida pela serpente, né? Que nada mais é do que Satanás, né? Que usou naquele momento ali a serpente apenas como um corpo. Né? A serpente naquela época não era como nos dias de hoje, né? Ela tinha outras características. Depois é que ela passou a rastejar, né? Mas a gente imagina que ela tinha um outro formato, antes da queda. Né? A verdade é que o homem foi seduzido pelo pecado, comeram de onde não podiam comer, e por causa disso, né, entrou a maldição, e o homem foi separado da presença de Deus. Né? Mas Deus, interessante que naquela conversa ali, Deus ele deu uma sentença, né? Ele deu uma sentença, olha, da descendência da mulher, um dia vai nascer um filho que vai pisar na tua cabeça, Satanás. Vai pisar na tua cabeça, na cabeça da serpente. E ali, Deus já estava falando de Jesus, né? E Jesus ele é chamado na Bíblia, lá em Romanos, né? De segundo Adão. Né? Ele veio a esse mundo para fazer algo que o primeiro Adão não conseguiu fazer. O primeiro Adão fracassou, ele pecou contra Deus. Né? Ele não conseguiu guardar como sacerdote a sua própria esposa e permitiu que a esposa dele caísse em tentação. E aí o segundo Adão veio, pagou o pecado pelos nossos pecados lá na cruz e restabeleceu novamente a nossa intimidade, a nossa comunhão com Deus. Então hoje nós podemos novamente ter acesso a Deus. Né? Qualquer hora do dia, de manhã, tarde, noite, madrugada, qualquer hora, se você quiser conversar com Ele, o caminho está aberto. Né? O acesso não depende de cor, não depende de raça, não depende da tua conta bancária, não depende de nada. Só depende de você ter vontade, fome, sede e desejo de se aproximar. Ele está sempre ali, né? Ele disse, vinde a mim, todos que estão cansados, sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Então ele está sempre ali, disponível. Amém? E a letra dessa música fala sobre isso, né? Sobre a queda, mas também sobre o desejo que nós devemos ter de conhecer esse Jesus maravilhoso que morreu na cruz por nós. Aleluia! Meu orgulho me tirou do jardim, sua humildade colocou jardim em mim.
se eu vender tudo que tenho, em troca do amor eu falharia. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Você pode dizer isso a Ele? Eu quero conhecer Jesus. Sim, Senhor, nós estamos aqui reunidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, e queremos declarar, Senhor, essa verdade. Queremos Te conhecer, Pai. Queremos Te conhecer mais e mais, Senhor Jesus. Queremos conhecer a Ti, Espírito Santo. Queremos conhecer o Teu amor, a Tua bondade, a Tua graça, os planos que o Senhor tem a nosso respeito. Meu orgulho me tirou do jardim, sua humildade colocou jardim em mim. E se eu vender tudo que tenho, em troca do amor eu falharia. O amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Quem quer? Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Yeshua.
Yeshua. O nome de Yeshua é o nome de Jesus em hebraico. Quando você pronuncia a palavra Yeshua, você está falando o nome de Jesus como ele é pronunciado na língua materna. Na língua materna dele, na língua hebraica. Então Yeshua é o mesmo nome que Jesus. Ó Senhor Jesus. Amém. Recebe nosso louvor, Senhor. Nós queremos te conhecer mais e mais, Senhor. Revela-nos, Pai, mais e mais a profundidade, a grandeza, o teu caráter, o teu amor, a tua essência, Senhor. Queremos te conhecer profundamente, Pai. Dá-nos capacidade de aprender, de perceber, de receber, Pai, todos os conhecimentos, informações, aprendizados necessários, ó Pai. Que possamos conhecer a largura, a altura, a profundidade do teu amor, Pai. Revela-te mais e mais a cada um de nós te pedimos nessa noite, em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Amém. Talvez eu não falei no começo porque eu ia falar na hora do testemunho e a minha mente sabia que faltava mais um. Mas agora eu vou fazer. Eu ia fazer, mas o Cristo já meio que se atravessou, não se falando. Um momento, né, de agradecer a todos que estão aqui. O Bruno, mais uma vez. Me perdoe, Léo. Eu ia fazer na hora do testemunho, porque eu tinha algo para falar, mas daí já queria orar, e o certo é falar no começo, mas está certo. Mas a minha mente tinha sistemado isso na hora do testemunho já, para te entender. É por isso que eu fiquei quieto. E agora eu vou fazer, porque o Bruno não tinha chegado ainda. E quero falar para o irmão lá, que eu fui pegar ele hoje, que o Espírito Santo me fez ver a tua vontade, a tua paixão que tu tem, e o teu pai e a tua mãe não acreditam em ti, e nem eu acredito em ti, mas Deus acredita em ti. E a força maior que está na tua vida sobre o vício do álcool, que tu não consegue se libertar, se tu verdadeiramente buscar ele, tu vai se libertar. Se tu não tiver força, vamos para uma clínica. Vamos para uma clínica, eu consigo para ti, eu te interno amanhã. Se tu quiser vir continuar vindo na cela, vem, mas não desiste, irmão. E o teu pai e tua mãe, eles só estão fazendo isso porque eles te amam. Porque eu já fui um dependente químico e meu pai e minha mãe me expulsaram de casa. Então, não fica bravo com eles. E eu sei que tu tens vontade. Eu vejo que tu tens vontade. Só falta a força maior. Então, não desiste. Só isso que eu tenho para te falar. Não desiste. E se tu não tiver mais força, daí vamos para uma clínica. Entendeu? Aqui nós fizemos um encontro, não sei quando é que vai ser, mas daqui uns 2 meses, vai ter um encontro. Se tu quiser fazer esse encontro, é 3 dias com o Senhor, entendeu? A gente vai para um lugar e faz um encontro, foi lá onde é que mudou minha vida, mas quem é que fez? O Pedro, o Nunes, o Cristo, e o resto acho que ninguém, o Lucas fez. É algo sobrenatural, assim, então, tu sai de lá uma outra pessoa. Amém? Eu quero mudar, cara. Eu quero mudar. Amém? Eu sei que tu queres. Eu vejo isso. Mas eu estou sofrendo bastante. Tem que ser forte, tem que ser forte. Tu vai quero vencer. mudar. Tem que ser forte. Vai vencer em nome de Jesus. Todos nós aqui. A mesma palavra que o Cristo já falou, eu já tinha na minha mente várias vezes. Vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos, e eu os aliviarei. Fala que eu te contei, desculpa. Não. Todos. Todos nós aqui já enfrentamos algum tipo de luta, guerra, dependência, fraqueza, limitação, problema, seja lá o nome que tu quiser dar. Todos nós aqui enfrentamos e alguns estamos enfrentando, né? Porque os problemas só vão mudando de nome e aumentando o nível e o tamanho, né? Mas sempre vai ter, né? E então Deus, ele é capaz de nos dar vitória em qualquer circunstância, não tem nada que
que seja mais forte do que ele. Aham. E como o Léo falou, o que a gente precisa é perseverar, porque tem vitórias, bênçãos que Deus tem para nós, que elas vêm com a perseverança. Né? Tem coisas que não é da noite para o dia. Tem coisas que Deus faz rápido, mas outras vai depender da minha perseverança. Às vezes não entende porque que dá a impressão, né, que Deus abençoa mais um do que o outro. Né? Como que é isso? Né? Não, Deus não faz acepção de pessoas. A questão é que tem algumas pessoas que já estão perseverando nesse caminho há mais tempo. Né? E uma pessoa que está mais tempo nesse caminho, que está fazendo a coisa certa, ela vai ser abençoada. Ela vai ser abençoada. E a gente às vezes não entende por que Deus está abençoando tanto aquela pessoa. Por quê? Porque ela vem numa constância, ela vem numa perseverança, ela vem fazendo o que precisa ser feito. O tamanho da fé também. Então Deus honra, né? E assim Deus quer fazer com todos, mas precisamos perseverar. Quanto maior a fé, Sim. como é que a nossa fé é muito pequena, né? Tudo vai ser pela graça, né? Não é nada por mérito nosso, mas sem fé não... Tem que ter fé, né? tem que ter fé. Tem que crer que Ele é um Deus bom. Tem Né? que crer que Ele vai fazer. Ele vai fazer. Independente do tempo que Independente do leve. tempo. O tempo é dele, né? Meu irmão, o pastor Tiago pregou ontem à noite, né, sobre fé, né? E o texto mais conhecido da Bíblia que fala sobre fé, em Hebreus 11, diz que é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Ou seja, antes de eu me aproximar de Deus, eu tenho que crer que Ele é bom, que Ele gosta de abençoar. Se eu chegar diante de Deus com uma outra impressão, não, Deus é mau, Deus ele gosta desse, mas não gosta daquele, Deus é meia boca, né? Deus ele faz de vez em quando, mas não faz sempre. Aí eu venho com as mentalidades erradas, aí como a Bíblia diz que assim como você pensa na tua mente, assim é. Se tu achar que Deus é um Deus pequeno, que ele é fraquinho, que ele faz acepção, que ele só vai te ajudar quando ele quiser, assim vai ser. Mas se eu crer que ele é bom, que ele é misericordioso, que ele vai me socorrer, embora que às vezes me faça esperar, assim vai ser. Então tem que crer que ele é bom, o tempo todo ele é bom. Eu creio que ele é bom, eu creio que eu estou vivo ainda por causa de Deus. Eu creio sim. Mas a turma, tem gente que fala, está vivo, não morreu ainda, ele diz, não morri, eu. Porque é difícil. O Senhor já é um milagre vivo, né? O Senhor é um milagre vivo. Né? O tamanho do acidente que o Senhor enfrentou, o Senhor poderia não estar mais aqui entre nós, né? E eu não estou tomando remédio Eu nenhum. acredito que Deus tem um propósito na vida dele. Com certeza. Nem o pastor pregou antes, né? Enquanto a gente tiver um propósito... Enquanto o propósito de Deus não se cumprir na nossa vida, pode cair um avião em cima da tua casa que Deus dá um jeito de te guardar e A minha mãe sempre ficar vivo no meio dos escombros. Mas diz, Deus tem um propósito ainda para aqui, vai melhorar ainda. Eu disse, mãe, mas será que tem hora que eu estou melhor? Tem hora que eu estou melhor e tem hora que os outros já começam a falar, daí eu já saio para não escutar. Alguém tem um testemunho para falar, irmão? Nós ir para a palavra? Eu só quero, eu vou contar o testemunho, eu sempre pela posição que a gente se resguarda às vezes de contar, né, algumas coisas, mas eu quero contar hoje um testemunho para a edificação da fé de vocês. Hein? Eita glória. Uma das áreas que eu mais fui provado nos últimos anos foi a área financeira. Começou principalmente, Deus me deu uma empresa, né? E eu trabalho já há 8 anos com venda de produtos voltados para a saúde, né? E colchões, camas, travesseiros, cabeceiras seria o produto forte da minha empresa, né? E a minha empresa ficou assim uns 3 anos praticamente só alegria, né? Tudo que vendia, recebia, era só bênção. De repente, da noite para o dia, eu fui fazer uma feira no supermercado aqui da nossa região. Fui fazer uma feira de 15 dias, aluguei um espaço do supermercado durante 15 dias. Na época tinha uma representante conhecida nossa ali,
mora ali perto da casa do Bruno. É uma pessoa amiga minha de infância que passou por um problema muito difícil na vida dela, chegou a ficar com depressão e não conseguia emprego em lugar nenhum. E eu dei emprego para ela, né? E apostei todas as fichas nela que eu queria levantar aquela pessoa, que era uma amiga minha de infância. E ela sempre foi uma ótima vendedora. E aconteceu, né? A gente vendeu bastante colchão naquela feira que a gente fez no supermercado. Mais de 10 colchões ali no intervalo de 15 dias. E foi muito bom. Só que, infelizmente, ninguém pagou. E fora os colchões que a gente vendeu naquela feira, tinha outros representantes na época que também venderam em outros lugares que também não pagaram. Então, assim, parece que numa semana, é como se estivesse ouvindo um complô. Todo mundo decidiu não pagar. Né? Tudo da noite para o dia. Da noite... Ninguém pagou? Ninguém pagou. Então, de repente, eu fiquei com uma dívida ali de 80 mil reais, né? Que para quem é rico, 80 mil reais não é nada, né? Nada, absolutamente nada. O Neymar, 80 mil reais deve ser um troco para ele, né? Mas para gente, 80 mil reais é muita coisa. Dá para comprar um carro novo, né? 0 quilômetro, né? Um carro popular, né? Sim. E isso, imagine, há 8 anos atrás, né? Aproximadamente, não, 8 anos atrás não, aproximadamente uns 5 anos, 4, 5 anos atrás. Né? 8 anos foi o tempo que eu comecei a trabalhar na empresa. Vai fazer 9 agora em junho. Então aquilo me trouxe muitas complicações. Logo depois veio o período da Covid, né? Aí complicou mais ainda, porque eu trabalhava muito com o pessoal da terceira idade, e aí o pessoal da terceira idade se trancou tudo dentro de casa, e eu não quero nem visita, né? Por causa da Covid, medo da Covid, né? Medo de morrer. Aí piorou para mim, né? Claro, nesse meio tempo, Deus me direcionou para um foco assim praticamente 100% nas coisas de Deus. Na época da Covid, Deus falou comigo que todos os lugares onde eu fosse pregar, tocar meu violão, todos os lugares eu deveria gravar ou áudio ou vídeo. E de lá para cá, eu não falhei nenhum compromisso. Todo lugar eu estou gravando. Ou seja, áudio ou vídeo. Tinha célula que eu botava o celular pendurado, transmitia ao vivo pelo Facebook, mas depois eu parei para... perde um pouco da liberdade, né? Mas eu cheguei a fazer isso também. Nós aqui fazendo a célula e filmando no Facebook ao vivo. Cheguei a fazer um bom tempo assim. E estou em obediência a Deus, né? Mas Deus me disse que era através dessa empresa que Ele ia me sustentar, né? Durante muitos anos eu fiz a obra de Deus, e até os dias de hoje, né? De maneira voluntária, sem ter salário de pastor, né? Praticamente todos os pastores têm salário, mas eu não tenho. Por uma decisão minha, durante 9 anos eu fiquei sem ter salário. Eu creio que em breve terei. Creio que em breve terei. Mas por enquanto ainda não tenho, né? Então não é fácil, você depende realmente das vendas. Aí quem trabalha com vendas aqui sabe do que eu estou falando, né? Quem trabalha com vendas não tem salário fixo. Então você depende totalmente de Deus. Então, os últimos anos a gente foi muito provado nessa área. Tenho certeza que eu não estou em pecado, né? Mas Deus, Ele prova. Todo mundo que é escolhido, Deus prova. Principalmente quando Deus quer te ensinar a viver da fé, aquilo que o meu irmão pregou ontem à noite, né? Deus, Ele vai te ensinar a viver da fé. Né? E isso é uma aventura muito louca, né? Porque é uma dependência todos os dias, né? Todo dia é uma dependência. E eu quero dizer para vocês que Deus, às vezes, ele leva a gente até os 45 do segundo tempo. Quando você está assim, jogando a toalha, Senhor, eu desisto, eu não sei mais o que fazer, estourou todos os boletos para pagar, tá lá os boletos tudo, é conta, é cheque, é coisa. O que será de mim? Ainda mais que eu sou pastor ainda, né? Aí quando você chega assim no limite do limite do limite, que você está quase jogando a toalha, aí Deus vai lá e faz, né? Como Ele sempre faz. Eu queria dizer que na semana passada, Deus nos abençoou tanto, tanto, que o que eu vendi na semana passada foi praticamente o mesmo valor que eu vendi no ano de 2024 inteirinho. Então, em uma semana, eu vendi... E no momento de crise agora, que ninguém tá Eu vendi, Deus em uma semana, o que eu vendi no ano de 2024 inteirinho, tá entendendo? Então, isso é só Deus, não tem explicação. É isso aí, para mim é. Então, eu quero contar esse testemunho assim para edificar a fé de vocês, porque é algo assim que não é comum. Para Né? Deus A não gente tem vê crise. Deus agindo mesmo, né? Ele nem sabe. Então, Você nem sabe o que é crise. Deus é maravilhoso. Não existe um Na verdade, a gente tem que confiar em Deus de todo o coração. Né? Amém. Eu vou pegar o gancho do Cristo. Acabou, Tiamat?
Não, é isso aí, só contar Vou pegar o gancho. Até preparei uma palavra, não te perguntou, dei quem vai pegar a palavra. Tu ou Cristo? Assim, nós dois, revezamos. Aí eu preparei uma palavra para depois ele interpretar, porque eu sei que ele conhece a palavra. Aí capaz de eu, agora já Deus já está mudando já. O Espírito Santo é que faz, irmão. Eu vou ler a palavra, mas vai ter uma outra coisa no final que é a direção de Deus. Mas eu tenho um testemunho também para falar, porque é sobre isso. Porque eu levei um tapa na cara essa semana e eu quero compartilhar para os irmãos, porque foi algo que mexeu comigo. De tarde a mulher falou e eu chorei, eu disse, e ela tem um coração igual ao meu e aquilo ali me chocou.